Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. Hoje nós vamos falar sobre o papel do RH nas organizações nesses tempos de constante transformação. O setor de RH, ele está cada vez mais com o papel de business partner, ou seja, ele está como um parceiro do negócio, atuando de forma a instrumentalizar os gestores das empresas em questões relacionadas à gestão de pessoas. Não apenas de gestão de pessoas, mas também da transformação cultural que as empresas precisam estar empregando de forma constante em seu negócio para absorver todas essas transformações que a gente tem vivenciado. O ciclo das inovações, eles estão cada vez mais curtos, e mesmo o posicionamento dos clientes cada vez mais exigentes, cada vez mais consciente do seu papel e das suas necessidades, tem levado as empresas mesmo as tradicionais, a introduzirem, né, no seu negócio, o conceito de inovação, de trazer essa pegada de inovação, não para um departamento, mas para que toda a empresa possa vivenciar e absorver esse conceito. A era da informação que nós estamos vivendo, ela também tem feito com que as empresas estejam cada vez mais desenvolvendo uma cultura analítica, onde as decisões são baseadas em dados, não apenas no feeling, como tantas empresas ainda insistem em fazer. Uma vez que a tecnologia ela tem virado cada vez mais commodity, é muito importante que as empresas entendam que para se diferenciarem, elas precisam entender de tecnologia, mas não apenas de tecnologia. Elas precisam mudar a sua forma de pensar, mudar a forma de pensar dos seus gestores e de toda a sua equipe. Elas precisam trazer o cliente para o centro do seu negócio e fazer com que todas as áreas da empresa trabalhem para privilegiar essa experiência com o seu cliente, independente do tipo do negócio. E para que a gente possa entender um pouco mais do papel do RH diante desse cenário, eu converso hoje com o administrador, mestre em inovação e gestor de recursos humanos, Ítalo Lucena. Eu sou Ronaldo Souza, você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresas. Ítalo, muitíssimo obrigado aí por ter aceito o convite, muito feliz de poder contar com você aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Ronaldo. Eu que agradeço, né, pela lembrança, né, e por ter estendido esse convite para que a gente possa bater um papo sobre essa temática que eu acho que é tão pertinente hoje, né, a tecnologia dando suporte aos negócios e como é que fica o RH no meio dessa história toda aí para ajudar o negócio das empresas, ajudar, enfim, as estratégias ali de cada área a se consolidarem. Para a gente conversar, Ítalo, já bem conectado aí com o nosso tema, como é que você caracteriza o papel do RH nesse momento em que as empresas estão em uma transformação contínua, que a gestão está em plena mudança, o tempo todo você precisa estar absorvendo novos conceitos. Como é que você caracteriza o papel do gestor de recursos humanos e da sua equipe? Eu entendo que, dentro das políticas que a área de gestão de pessoas adota, dentro de cada instituição, seja a área que for, lógico, algumas mais, outras menos, dependendo da sua área de atuação, mas eu vejo como sendo o antes e o depois. Aí você pergunta, o antes e o depois de quê? Bom, nós falávamos há um tempo atrás que a área de gestão de pessoas meio que ficava ali preso naquele universo do departamento pessoal, aquela coisa burocrática, do papel, né, do carimbo, e as coisas evoluem, né? As organizações perceberam isso, né? Os gestores começaram a perceber que são as pessoas que fazem toda a transformação nas organizações. Mas por que eu estou falando isso?
Eu entendo hoje, né, vendo vários negócios, tendo conversado com vários empresários, né, gestores de outras áreas que não a área de recursos humanos, para mim fica claro que a visão para a área de pessoas, ela precisa ser diferenciada, né? A gente precisa ir para outros patamares ou outras áreas de atuação do conhecimento humano para que a gente possa estimular esses colaboradores de uma forma mais a levar, a conseguir conduzi-los, né, a entregarem o seu melhor, e um melhor com satisfação, um melhor com tranquilidade, um melhor que seja bom para todo mundo que está envolvido naquele negócio. Dito isso, eu posso dizer para você que a própria revolução digital que a gente passa, que não é de agora, ela já vem acontecendo, já, eu diria a você, há pelo menos 2 décadas, tá? Ela só ficou mais intensa porque a tecnologia, ela tem, principalmente essa tecnologia que a gente está imerso hoje, ela tem uma tendência a ter uma curva exponencial, ela cresce muito aceleradamente. Então, assim, ela não tem um crescimento paulatino, regular, não. Ela tem um crescimento de que o que aconteceu há 10 anos atrás talvez seja muitas vezes mais no mesmo ano, agora no tempo atual. Essa situação pandêmica que a gente vive no mundo, diga-se de passagem, isso não é uma exclusividade do Brasil, isso não é uma exclusividade da região Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, é mundial. Ela só aflorou a necessidade das pessoas que trabalham com gestão de pessoas a tentar buscar na tecnologia, na inovação, na operação nova, né, na novidade, na criatividade, formas de fazerem a sua própria gestão de uma maneira inteligente, sagaz, conectada com a estratégia do negócio, que atenda à demanda do colaborador, daquelas pessoas que estão ali naquela organização, e que entregue o resultado que os gestores ali tanto esperam. Então, eu acho que quando a gente consegue costurar tudo isso, né, você consegue agradar e consegue entregar, né, o que ambas as partes, vamos considerar assim, estão esperando do negócio, né? Quando você fala, né, do crescimento da tecnologia, né, a gente não tem como escapar da lei de Moore, né, que fala aí dessa exponencialidade que a cada 18 meses, né, você dobra essa capacidade de geração das tecnologias que estão postas aí no mercado. É verdade. Aí, esclarecido aí o nosso tema principal, Ítalo, agora eu queria que você pudesse fazer a sua apresentação, falasse um pouco da sua jornada profissional, porque eu gosto sempre de fazer esse pedido aos convidados para inspirar jovens, pessoas que estão iniciando a carreira, para eles entenderem um pouco, né, como se deu a jornada profissional do entrevistado, do convidado. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, Ronaldo, não se assuste, tá, porque eu vou dizer agora, mas é a minha trajetória e ela me ajudou muito a moldar, né, a forjar o que eu sou hoje. Eu comecei na área técnica, né, eu fiz engenharia e eu não me considero engenheiro, não coloco isso mais no meu currículo. E aí, logo no início, na verdade, no final da minha jornada ali universitária e a minha jornada profissional mesmo no mercado, eu comecei pela área técnica, né? Eu comecei a trabalhar com automação industrial, para você ter uma ideia. Eu comecei com análise de processo, era isso que eu fazia, com aquele olhar de buscar quais as oportunidades que aquele negócio, né, o qual estava inserido, poderia gerar. Eu percebi que, por mais sofisticada que fosse, né, essa forma de trabalhar, ela sempre tinha um outro lado da moeda, que era tão importante quanto o melhor processo que você pudesse desenhar, que era exatamente as pessoas. Quanto mais alinhado o negócio, o processo, a automação, como queira, precisa estar alinhado com a capacidade das pessoas de entenderem, de interagirem e cada qual poder entregar o seu melhor. Quando eu percebi isso, eu fiz uma mudança na minha carreira, eu fiz administração, cursei pela UFCG, e fui para negócios, né? Eu gostava muito de olhar, aquele olhar para estratégia de negócio e tal. E para mim sempre ficou claro que a grande estratégia de qualquer negócio tem que se basear em pessoas.
Então, eu meio que estava me especializando em gestão de pessoas sem saber, né? Uma coisa meio que foi natural. Quando eu tive a minha transição, em definitivo, da área técnica para a área de pessoas, eu busquei ter um olhar um pouco mais clínico, vamos dizer assim, não do ponto de vista, vamos dizer, comportamental propriamente dito, mas eu gostava muito de olhar para a performance. Por que a fulano entrega um resultado, uma performance X, e cicrano não? Então, eu queria tentar entender qual eram essas limitações. Óbvio, são milhares de situações, são muitas variáveis, mas eu queria entender isso, né? Para que eu pudesse dar a oportunidade para as pessoas que estavam no time comigo ali, né? Ou qualquer coisa que dependesse da minha decisão, eu pudesse tomar uma decisão equilibrada, né? Dar oportunidade a todo mundo, entender os potenciais que cada pessoa, cada indivíduo teria na situação, e as oportunidades, inclusive, de melhoria, né, daqueles que apresentassem. Quando eu vi isso, eu comecei a mergulhar no universo de ciência de dados. Eu sempre entendia, né, eu pelo menos olhava com essa característica, que a gente precisa ter uma análise dos fatos e dos dados de uma forma mais bem estruturada. A decisão, ela sempre é humana, mas a análise não precisa ser. Você pode fazer uma análise estruturada, de uma forma consciente, usando ferramentas que hoje tá no mercado, está aí para que os gestores usem, e aí você toma uma decisão baseado nisso, inclusive para ajudar as pessoas, né? E aí, quando eu, vamos dizer, entrei nesse universo, eu percebi que havia uma outra oportunidade, que era uma oportunidade de despertar nas pessoas a criatividade e o princípio da inovação. E não inovar por inovar. Inovar estruturadamente, inovar entendendo o que é inovação, o que é uma inovação de melhoria, uma inovação incremental, disruptiva. Então, eu tive a oportunidade, né, de cursar o mestrado na área de inovação pelo Instituto Federal da Paraíba, e foi quando eu recebi o convite da diretora da BRH, a senhora Penha, convidando para participar, né, colaborar, né, na Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Paraíba, e lá estou, né, já passei dos 2 anos lá nessa contribuição e sigo. Hoje eu não atuo mais no mercado nordestino, eu passei muitos anos da minha vida atuando em indústrias, né, no Nordeste, principalmente em Campina Grande. Hoje eu resido em Belo Horizonte, atuo numa empresa de tecnologia que suporta grandes empresas, grandes negócios. Eu fico nesse ciclo aqui entre Rio, São Paulo, BH, mas não me desliguei do Nordeste, eu não tenho nenhuma pretensão de abandonar ou de perder esse vínculo, pelo contrário, eu quero fortalecer. Então, hoje, né, inclusive agora de manhã, conversando com o Newton, né, que é o nosso diretor do Parque Tecnológico, a gente estava trocando umas ideias sobre isso. A oportunidade de estar aqui, vendo o que está acontecendo aqui, é sempre com o intuito de levar, de entregar, de ajudar, de colaborar e manter esse link, né, com o Estado, que eu tenho um grande carinho. Te ouvindo aí falar um pouco sobre a tua jornada, né, eu acabei aqui destacando, né, que, primeiro, a necessidade do autoconhecimento, de você ter reconhecido aquilo que te fazia bem profissionalmente, né, quando você se formou. Depois, uma visão crítica, né, que a forma como você enxerga as coisas, você tem uma visão crítica muito acentuada, tem uma tendência muito para a questão mais analítica, né? Sim, E também uma pessoa apreciadora de métodos, né? Da aplicação do método para você chegar nos teus resultados. Assim, só quis destacar aqui alguns elementos do teu perfil diante da tua descrição, né? Da tua jornada profissional. Mas faço um destaque para você, viu? Lhe dizendo que eu sou um fã da meritocracia, que eu sou um fã da justiça, eu sou um fã da equidade, e eu acho que quando a gente analisa sem achismos, quando a gente analisa sem plena emoção, mas sim com realidade, eu acho que a tomada de decisão, ela se torna mais justa, mais equânime, né? Mais assim, de forma assertiva. E é isso que eu sempre converso com todos os meus colegas da área, de pessoas, enfim, e de outras áreas também.
Excelente, Ítalo. Mas a gente sabendo, né, que tecnologia é meio, né, tecnologia não é Sim, fim, verdade. né, e que as pessoas serão bastante exigidas para se adaptarem a todas essas questões que nós estamos vivendo. Eu queria que você me falasse um pouco, né, sobre quais são as demandas que o RH tem, como ele pode agir, né, para poder dar um pouco mais de tranquilidade a essas pessoas, para que elas possam se adaptar mais a essa realidade e se utilizar da tecnologia como meio. Sim. Bom, eu destaco alguns pontos que eu acho que são cruciais, que precisam entrar na pauta de qualquer RH, mais ou menos, mas precisa entrar na pauta de qualquer profissional que trabalha na área de gestão de pessoas. Primeiro, vai existir um mundo pós-pandemia, óbvio, mas não será aquele mesmo mundo que você vivia até então. Né? As pessoas experimentaram novas experiências, tiveram contato com novos cenários, viram novas possibilidades. Quando a gente olha, por exemplo, para qualquer tendência, né, e eu costumo olhar sites que têm essas tendências de comportamento humano, enfim, de forma analítica, como você pontuou agora há pouco, das minhas características, e eu vejo que a gente ainda tem gargalos que podem ser resolvidos através da implementação da tecnologia. Vou dar um exemplo, um clássico, deslocamento, né? Mesmo estando num grande centro ou em cidades menores, a gente sabe que existe essa dificuldade. E olha que interessante, eu vou fazer uma provocação, tá, Ronaldo? Até para você pontuar depois, se você tiver interesse, mas às vezes a gente tem funcionários, colaboradores trabalhando numa empresa que ele sai de casa para o trabalho para passar um e-mail. Será que eu precisava realmente ter o deslocamento físico do colaborador para passar um e-mail? E quando a gente para fazer essas análises, você percebe, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com o meu colega. Então, isso é uma coisa que eu entendo que, lógico, não se aplica a todas as áreas, mas existe esse exemplo em algumas áreas, né? Isso é só um ponto. Uma outra coisa que eu costumo também olhar com um pouco mais de carinho, e eu tenho certeza que todo bom gestor está antenado nisso, qual é o nível de produtividade quando você trabalha com as pessoas de forma conectada, mas não em deslocamento, tá? Ou seja, home office, né? Assim, qual foi o efeito da produtividade? Porque eu sei que a satisfação, certamente a gente vai ter surpresas positivas, né? Pelas pessoas poderem ter esse grau de liberdade, de poder trabalhar de onde tiver, onde se sentir mais confortável e tal. Não naquele escritório, com aquela roupa, né? Com aquele sapato que aperta o pé, enfim. Isso certamente vai ser positivo. Mas eu também penso em termos de produtividade. Eu acredito que as pessoas vão conseguir fazer entregas mais eficientes, mais rápidas, em menos tempo. Então, isso também não quer dizer que eu precise ficar numa jornada sacrificante durante 8 horas, sei lá, o que for, para entregar menos do que eu estou entregando hoje, talvez aí em 6 horas, em 5 horas. Então, essas análises, sabe, Ronaldo, eu vejo como uma grande característica, o ponto marcante que a tecnologia, ou esse cenário que a gente está vivendo, deve trazer à luz aí nos próximos meses, para quem já não trouxe, tá? Um outro ponto que eu gosto sempre de caracterizar, já passa a palavra para você, falar que essa coisa que a gente fala de tecnologia, né? E as pessoas precisam parar para dessecar um pouco essa palavra e entender o que ela realmente está querendo dizer. Eu acho que eu olho para ela com aquele aspecto que é a junção de técnica, ou método, ou maneira de fazer algo, e a logia, estudar, analisar o método de como eu faço algo. Então, eu sempre costumo lembrar as pessoas que, cuidado para não confundirem tecnologia com smartphones, com smart TV, com internet, enfim, com Wi-Fi. Calma, isso são ferramentas. Tecnologia é estudar o meio. Tudo bem, pode ser um meio através dessas ferramentas, mas não são essas ferramentas. E a gente precisa desmistificar esses pontos também. Eu ia falar, né, que quando a gente vê esses cenários de tanta transformação, eu penso, e os gestores, eles estariam preparados para poder desempenhar os seus papéis, né, numa configuração como essa que você colocou? Porque assim, o home office, eu fico imaginando que aquelas pessoas que têm o controle, que gostam de estar
tem uma gestão muito mais À vista, tradicional, né? né? Vamos chamar de tradicional. Acho que eles Sim. ficaram muito inseguros e o que é que eles vão fazer numa situação como essa. Eu vou, de novo, colocar dois lados da moeda para a gente pensar. É óbvio, nós temos um conflito de gerações, né? Certamente outras pessoas que você convidar, ou que você já convidou para estar aqui com você, em algum momento alguém vai falar sobre isso. Nós estamos passando por um processo de um certo conflito de gerações, vamos dizer assim. E que as novas gerações que estão ascendendo, né, na área profissional, e certamente alguns já estão chegando ali à maturidade suficiente de serem gestores, vão ter mais facilidades com esse mundo múltiplo, conectado, cheio de agorismos, né? Essa palavra não existe, eu estou inventando agora, mas é aquela coisa do imediato, do a jato, né? E com aqueles gestores poxa, tem um tempo para as coisas acontecerem, tem uma forma de analisar esses cenários. Esse é um fato. O outro, que eu gostaria de pontuar, que eu acho que é importante para esse seu questionamento, Ronaldo, é que a gente precisa evoluir. Mais ou menos, a gente precisa evoluir de alguma maneira. E o que eu diria para esses gestores é que se você faz uma autoanálise e você não se vê nesse cenário que a gente vive hoje, tanta tecnologia, multiconectado, traga alguém para a sua equipe que tenha a capacidade de fazer essa interlocução. Né? Eu já vi situações como essa acontecer, onde uma gestão mais tradicional trouxe pessoas que sabiam fazer essa conexão entre o tradicional, eu vou chamar tecnológico, pode dizer moderno, que não é bem isso, mas assim, para fazer essa interlocução. Da mesma forma que duas pessoas de falantes de línguas diferentes ali têm um meio de tradução, esse mundo, né, multicomportamental também podem ter tradutores para isso. Eu acho que para esses gestores mais tradicionais seria uma excelente saída trazer pessoas que sabem fazer essa leitura do seu mundo com o mundo, vamos dizer, mais tecnológico, mais conectado, enfim. Então, se você não precisa, se você tem uma dificuldade de aprender, você pelo menos precisa entender que aquilo é necessário e mudar a sua cabeça de dizer, ok, é necessário, vou trazer uma pessoa para me auxiliar nisso e dar todas as condições para que Perfeito. essas ações ocorram. E como fazer a gestão e de você não achar que aquela pessoa, um momento ou outro, vai lhe substituir? Uhum. Bom, aí você fez uma pergunta que vale aí alguns milhões de dólares, mas eu vou tentar colocar meu ponto de vista, tá? Obviamente, eu não sou o dono da verdade, é o meu ponto de vista, mas o que é que eu diria? Você será substituído. Você só não sabe quando. Então, isso é um fato que vai acontecer. Se você consegue fazer uma transição inteligente, uma transição planejada, certamente eu, como organização, eu vou ver em você uma extrema hombridade, uma capacidade de perceber que a vida tem seus ciclos, né? E que da mesma forma que ele tem um começo, ele também tem um fim, né? Quando você percebe que há um certo egocentrismo, né? Que existe esse receio, eu vou trazer uma pessoa que vai tomar meu lugar e tal. Então, pera lá. E quantas vezes a gente concordou com postagens no LinkedIn ou qualquer outra rede social falando que você não contrata ninguém para ensinar, você contrata pessoas que saibam que você não sabe. Ué, onde é que fica essa máxima? Então, eu entendo que um bom líder, um bom gestor, ele não tem que ter medo se uma pessoa que ele está contratando sabe mais do que ele. Ele deveria ter isso como modus operandi. Eu vou contratar pessoas que sabem mais do que eu, porque eu não preciso saber tudo, eu só preciso saber quem são as pessoas certas que sabem o que eu preciso. Então, eu acho que essa é uma visão que a gente precisaria desanuviar, sabe assim, ver com um pouco mais de estratégia. Tá? Certamente, as organizações que têm gestores com esse tipo de pensamento, eu sou capaz de arriscar aqui com você, Ronaldo, para te dizendo que são organizações mais bem estruturadas. Certo. Um dos grandes desafios, né, que os setores de RH têm é introduzir nas culturas das empresas essas questões relacionadas à inovação e também à cultura analítica, Uhum. principalmente nas empresas mais tradicionais.
Como é que você enxerga esse desafio? Quais seriam os caminhos, os mecanismos que essas empresas mais tradicionais ou esses gestores de RH de empresas mais tradicionais deveriam se apropriar para poder terem sucesso nessa jornada? Tá. Hoje, nós já temos no mercado, a gente sempre teve, na verdade, mas nós temos em maior abundância no mercado hoje pessoas que militam pelo caminho da inovação, né? E aí, de novo, tentando tirar aquela capa do sensacionalismo, né, de que inovar é igual ao Bill Gates, inovar é igual ao Steve Jobs. Não, aquilo funcionou para eles. Eu não sei nem se funcionaria para uma outra empresa tal qual. Então, cada organização, cada negócio tem a sua fórmula mágica para achar o melhor caminho para se reinventar, para inovar, para trazer novos resultados. Esse é um fato. Quando eu olho para algumas organizações, né, sejam elas familiares, pequenas, médias, até mesmo de grande porte, boa parte da minha jornada foram sempre dentro de empresas SA, com milhares de colaboradores, enfim, a minha visão é que cada uma tem a sua própria fórmula, tá? Mas não adianta nada você entregar isso como sendo uma demanda de uma meta que você criou ali do seu plano estratégico, e alguém da empresa vai tocar isso. Quando eu tive, vamos dizer, a missão institucionalizada, definida como meta de inovar, eu estava dentro da área de pessoas. E eu sou muito sincero em me dizer, Ronaldo, que eu era uma das pessoas que pensava assim, mas inovar deveria estar com o pessoal de tecnologia, não deveria ser a área de pessoas. E eu fui uma das pessoas que primeiro entendi que o melhor local para a inovação estar é dentro da área de gestão de pessoas, porque é lá que a gente empolga, que a gente engaja, que a gente integra, que a gente estimula as pessoas. E principalmente a esse processo. Então, se você tem profissionais da área de recursos humanos que entendem de diversas áreas do comportamento humano, mas se você tem alguém com a expertise ali, com o conhecimento, não, vamos dizer, de redes sociais, não é isso, mas um conhecimento claro, estratégico, de como implementar um processo inovativo dentro de uma empresa, certamente os resultados vão ser surpreendentes. Eu digo isso porque não é achismo, são alguns processos, alguns ciclos que eu já passei, né, em algumas empresas, e é muito claro, né, o quanto a gente altera todo aquele cenário após essa implementação, tá? Bom, não precisaríamos de um pouco mais de tempo para poder explicar sobre isso, mas em linhas gerais, a inovação ela é uma ferramenta da área de gestão de pessoas, tá? Importante que os atuantes da área de pessoas tomem isso para si, tá? Que é uma grande possibilidade de engajamento, de adesão, de integração das pessoas de uma forma geral, e eu digo todo mundo, não é só, sei lá, digamos, colaboradores e gestores, vamos dividir assim, não, é geral, tá? Esses experimentos que eu fiz na minha carreira ao longo desses anos foram experimentos muito bons, né? Alguns anos já tendo resultados positivos um ano atrás do outro. Obviamente, não existe uma fórmula secreta para cada que sirva para todo mundo, cada um tem sua receita, tem sua forma, mas o modo de encaixar, o modo de iniciar esse processo, sim, ele tem uma padronização, tá? E aí eu acho que achando essas pessoas que entendem disso, ou dando essa capacidade a quem trabalha na área de recursos humanos, capacitando, enfim, nessa área, eu acho que é uma estratégia muito bacana da parte das organizações. Até porque quando a gente fala, né, que o futuro é das pessoas, que tem essas máximas, né, que se fala, que a gente que diz que o que vai fazer as empresas se diferenciarem são as equipes que elas se forem capazes de montar, a gente vê nessas máximas muito claro que o papel do RH, né, nessas transformações, ele é fundamental, principalmente para poder fazer esse engajamento e essa difusão e essa preparação das equipes para trazer ou para se apropriarem desses conceitos inovativos.
Sim. E você está falando em inovativos, mas eu ainda daria um passo antes, que é o estímulo à criatividade. Eu entendo que primeiro você estimula a criatividade para depois estimular a inovação. Por que eu estou dividindo em dois passos? Porque primeiro você precisa ensinar as pessoas a pensarem. Na verdade, a gente pensa, beleza, ok, mas dar o mínimo de estruturação para isso, é estimular as pessoas a se empolgarem com as ideias que vêm à mente, que você sabe muito bem, que uma boa ideia ela pode acontecer no banho, no jantar, no almoço, no carro, né? Enfim. Então, é ensinar as pessoas, ou estimular as pessoas, melhor dizendo, a terem esse processo criativo. E aí, quando elas se sentem, vamos dizer, livres o suficientes, engajadas o suficientes de pegar aquela ideia que ela teve, aquela fagulha de criatividade e externalizar aquilo, aí sim você captura via um programa de inovação. Aí entra o colaborador ou o profissional da área de recursos humanos para entender o que esse colaborador está querendo, essa pessoa está querendo dizer e transformar isso numa linha, vamos dizer, acadêmica, não é bem acadêmica, mas uma coisa, vamos dizer, científica, alguma coisa dessa A natureza. linha. Nessa linha, essa estruturação, vamos falar assim. Isso. Ô, Ricardo, você como gestor da área de inovação da BRH, você deve ter a oportunidade de lidar com outras empresas. Como é que você tem percebido as empresas aqui, né? Vamos trazer aqui para a área da Paraíba. A capacidade delas de trazer as pessoas para o centro do seu negócio. Você tem visto isso? Como é que você tem visto esse movimento? Ou ainda é uma grande oportunidade que as empresas paraibanas têm aí para buscarem? Vamos lá, acho que essa pergunta, ela de novo vale agora 2 milhões, né? Porque você vai aumentando o preço das perguntas que você vai fazendo. Mas o que eu diria para você, assim, o empresário paraibano, ele é criativo, ele é inovador, né? Tanto que você vê as coisas acontecerem, grandes conglomerados industriais vindo para o estado e permanecendo. Então ninguém ficaria se por acaso as pessoas que compõem ali não fossem, né, tão engajadas com esse seu negócio. Isso é um fato. O que eu poderia dizer é que a gente tem altos e baixos, sabe, Ronaldo? Eu ainda não percebo uma coisa, vamos dizer, numa crescente entre todas as áreas. Eu percebo que em algumas áreas o processo de inovação ele é mais latente. Em outras, eu ainda acho que está um pouco adormecido, que ainda precisa de um estímulo maior. Não sei, eu não quero falar de forma imprudente, mas assim, eu diria, né, se eu tivesse que fazer uma espécie de diagnóstico baseado no que eu converso, no que eu falo com as pessoas, com os colegas, precisa-se disseminar ou que esses empresários busquem conhecimentos nessa área, né? Ela, de fato, traz resultados, isso é fato, né? O estado da Paraíba é um estado que se destaca na União como um estado inovador, né? Se você olhar, por exemplo, o ranking de registro de patente no país, as universidades do estado da Paraíba estão ali entre a primeira e a segunda, como foi o ano passado, e sempre entre as primeiras, né? Então, a gente tem um celeiro de pesquisa, tem um celeiro de desenvolvimento. Talvez, aí me veio um insight agora, talvez buscar essa integração, essa ligação entre academia e empresa, né? Entre a área de pesquisa e desenvolvimento e o processo, né? Ou os agentes produtivos, né? As indústrias, o comércio, os prestadores de serviço de uma forma em geral. Certamente, essa troca de experiência, ela deve gerar coisas muito positivas, mas em linhas gerais, para não ser prolixo com a sua pergunta, eu diria que eu acho que alguns pontos, algumas áreas, né, de negócio, de mercado no estado estão mais evoluídas e outras um pouco ali dando os primeiros passos ainda. Precisa ter esse estímulo. Certo, Ítalo. Estamos chegando já aqui no final, né? Gosto sempre de uma perguntinha provocativa no final. Gosto de saber dos meus convidados o que é que hoje estão motivando eles, o que é que hoje estão estimulando eles profissionalmente. E aí, o que é que está te motivando, te estimulando hoje?
Realmente não é a perguntinha que provoca no final, você provoca do início até o fim, né? Mas vamos lá. Bom, na verdade, eu me mantenho muito motivado no sentido de perceber que as pessoas estão procurando o autodesenvolvimento, né? Eu percebo que hoje as pessoas elas apresentam uma vontade latente de conhecimento, de trazer novas maneiras de fazer as suas atividades, seja ela qual for. Então, o que me motiva é ajudar essas pessoas a chegarem a esse objetivo. Tá? E eu não estou falando somente voltado para um público A ou público B, eu estou falando da forma em geral. Eu me lembro, quando eu empreendia no estado da Paraíba, quando eu via pessoas me procurando para tentar entender como é que poderiam estimular ou melhorar seu negócio, e o negócio era bolo, era pastel, entendeu? Era, sei lá, manicure. Eu sempre gostei muito de conversar com essas pessoas, porque são empreendedores ali na carne, né? Assim, o cara tá vendendo almoço para comprar a janta e tal, então ajudar essa galera é muito bacana. Mas, de forma geral, o que me estimula sempre é ajudar as pessoas a elas alcançarem seus objetivos. Se isso acontecer, se o sucesso do outro acontecer, certamente o meu também aconteceu. Ítalo, muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade. Né? Chegamos ao fim. Eu que agradeço pelo convite, Ronaldo. Estou à disposição para o que você precisar. Bom, meu nome é bem simples, Ítalo Lucena, vocês me acham fácil aí nas redes sociais. Se precisarem alguma coisa que eu puder ajudar, pode contar comigo. Pessoal, esse foi Ítalo Lucena falando sobre o papel do RH em uma sociedade em plena transformação. Se você gostou, indique para um amigo, dê o seu ok aí. E eu fico muito feliz de contar aqui com a sua audiência. Muitíssimo obrigado e até a próxima.